Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero, além de contribuir para a redução da mortalidade. No Brasil, de 2016 a 2021, o número de mamografias realizadas por usuárias de planos de saúde caiu quase 11%, de acordo com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Por isso, sempre vale lembrar que o diagnóstico precoce é essencial para a cura. Os cuidados com a saúde começaram cedo na vida da Júnia. Desde a adolescência, a advogada realiza exames de rotina periodicamente. Aos 25 anos, colocou próteses de silicone e passou a ficar ainda mais atenta às mamas. Foi aí que percebeu que algo estava fora do normal. Me deu uma fisgada, bem assim na lateral. Foi um choque mesmo. E eu coloquei a mão. Que eu coloquei a mão e fui andando mesmo, eu senti um carocinho, e eu falo que esse carocinho parecia muito uma íngua. Júnia atribui o desenvolvimento da doença ao estresse que enfrentou naquele período, o mesmo que aconteceu 3 anos após a cura do primeiro tumor. A mesma razão que a levou a descobrir um terceiro nódulo em 2017. Mas em todos os casos, ela foi curada. A minha história foi essa, foram histórias assim, foram os últimos 12 anos, eu falo que tem 2 anos que, graças a Deus, eu falo que eu encerrei esse ciclo, mas lógico, estou aí nessa fase toda de investigação, mas todas as vezes isso só foi possível pelo diagnóstico precoce. É o que afirma também o Dr. Morris Pimenta, diretor do Hospital da Mulher em São Paulo, referência no tratamento de câncer de mama, com atendimento pelo SUS. Quando eu pego um câncer em estadiamentos muito iniciais, um pequeno procedimento, às vezes ele consegue resolver in situ, que a gente chama, e isso faz com que a pessoa tenha uma repercussão muito pequena da vida, né? Ela vem um procedimento, resolve, às vezes faz uma quimioterapia ou uma hormonioterapia e coisa resolve. Agora, quando eu pego estadiamentos muito avançados, eu preciso, às vezes, fazer procedimentos radicais, como mastectomia, às vezes eu tenho ele metastático, que faz com que eu tenha uma repercussão sistêmica disso e com uma mortalidade muito mais alta. A descoberta precoce pode elevar as chances de cura a 90%, ainda mais com os tratamentos avançados que se tem atualmente. No Brasil, a gente tem uma política de câncer definida pelo Ministério da Saúde sob coordenação do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a gente tem a revisão, de medicamentos, que eles acontecem a partir de evidências em saúde, isso é uma coisa que é o Ministério da Saúde que nos pauta, e a gente tem aqui no Hospital da Mulher alguns protocolos de pesquisa que trazem medicamentos que ainda não estão aprovados no SUS, mas que, se as mulheres estão dentro deste protocolo, principalmente imunobiológicos, quimioterápicos, elas conseguem ter acesso a este tratamento aqui. E este aparelho aqui, chamado PET-CT, é uma novidade aqui do Hospital da Mulher, que melhora e agiliza os processos, porque ele faz um mapeamento da possibilidade de metástase do câncer de mama para a definição do tratamento mais eficaz para cada paciente. Que é um equipamento de tomografia que faz a captação por meio de uma glicose modificada, e que faz a hipercaptação do tumor quando ele não é visível por outros métodos. Então eu consigo perceber um tumor metastático muito antes de outros métodos serem capazes de fazer isso. Além dele, outro equipamento que chama a atenção no hospital é este. A Inova Saúde trouxe para dentro do hospital vários equipamentos de última geração. Entre tomógrafos, ressonâncias, mamógrafos e o acelerador linear. O acelerador linear, ele é bem interessante porque poucos hospitais hospitais privados, têm esse equipamento com essa tecnologia, onde ele detecta, ele tem um campo de visão bem grande e o profissional, o médico, ele pode detectar exatamente aonde ele tem que
colocar a radioterapia no tumor. Todo esse aparato também auxilia no diagnóstico precoce. Segundo a especialista, com essa estrutura, em 2 dias é possível fazer a consulta e passar por todos os exames necessários em um só lugar. Esse é um grande diferencial desse Hospital da Mulher. Desde a sua entrada, ela fica 2 minutos no máximo fazendo o seu cadastro. Entra no hospital, ela já faz o seu exame, já detecta qual é o câncer, o tamanho, e ela já sai com o tratamento pronto para ser administrado. É claro que, independente de qualquer coisa, tratar um câncer não é nada fácil. A Júnia sabe bem disso. Meu cabelo era maior do que é hoje, eu usava muito longo, cortei e fiz uma peruca do meu próprio cabelo e acabei casando com essa peruca. Deu tudo muito certo. Isso aconteceu durante o primeiro tratamento com quimioterapia. E foi assim, de cabeça erguida, que a advogada enfrentou cada tumor que surgiu. E conta que, apesar de ainda ser muito complicado passar pelo tratamento, a tecnologia tem melhorado muito os processos. Muitos efeitos colaterais menores, a questão própria do cabelo, que hoje já se tem essa touca de gelo. Então, tem muita coisa que está avançando. Só que não adianta. A principal ferramenta, a principal arma está nas nossas mãos, que é o diagnóstico precoce. Porque você, detectando o mais rápido possível, é plenamente curável. E eu estou aqui, depois de 3, para provar isso. Ainda sobre o Outubro Rosa, você vai conhecer agora um projeto que há 6 anos ajuda vítimas do câncer de mama. Esse é o grupo das mulheres de peito, criado há 6 anos. E tudo começou por ela, a Ivone, que descobriu o câncer de mama há 19 anos. E desde então vinha lutando contra a doença. Após 5 anos, ela recebeu o diagnóstico de cura. Só que 10 anos depois, o câncer voltou e afetou os ossos. Então eu vi assim, onde eu fazia o tratamento, no hospital, eu vi a necessidade, né, de dar apoio a essas mulheres, que eu comecei a conversar com algumas mulheres e eu senti essa necessidade, né. Nosso grupo é um grupo de apoio, né, principalmente para mulheres que descobriram agora, que estão no início, que estão mergulhando no mundo totalmente desconhecido, né. E que é muito temido, né? Porque quando você está fora dessa realidade, parece que é uma coisa assim muito distante de você, né? Você não imagina o que o câncer vai causar na sua vida. Vilena é uma das mulheres que fazem parte do grupo. Porque quando nós nos sentimos fracas, então nós corremos atrás daquela que está mais fortinha dentro do grupo e elas vão nos ajudando, talvez com palavras, né? E assim a gente vai caminhando. Você vai entendendo o que é o câncer, né? O que são os grupos de apoio. Viver o presente e sorrir sem motivo. Esses são os lemas da Silvia. Porque assim, eu me sinto feliz, eu sinto dor. Não vou falar pra você que eu não sinto dor, eu sinto dor sim, mas eu sou feliz. Sabe, eu tenho meu marido, tenho meus filhos, tenho meus amigos, sabe, vendo as pessoas bem, eu fico bem. Eu fico triste se eu não puder ajudar, mas você não vê eu chorar, você não vê nada. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, e com um sorriso nos lábios, porque uma dor eu sei que uma hora vai passar. Vou me curar, eu não vou abaixar a cabeça não, vou enfrentar de frente. Eu sei que é doloroso, dói muito, sabe, sua autoestima baixa, tudo, mas eu não abaixei não. Acreditar na cura independente de tudo. Foi o que fez a Cleusa. Ela não faz parte do grupo, mas conta uma história surpreendente de superação. No começo de 2017, eu descobri o câncer de mama. Recente feitos os exames, aí fui ver, em 2 meses saiu um nódulo no meu seio, aí eu fui fazer o exame, fiz quimioterapia, fiz 36, foram 12 ciclos, cada uma com 3. Fiz a mastectomia total, tirei os 2 seios,
Coloquei o expansor e agora, recentemente coloquei a prótese com enxertos que eu estou fazendo ainda. E meu tratamento só tem a agradecer a Deus. Quando eu descobri, eu saí do consultório médico, até eu me surpreendo, estou curada, até dos ossos, não tem nada, tá limpo meu fígado. Então, foi um milagre, porque no começo era de 6 a 8 meses de vida o meu diagnóstico. Eu peço a vocês, mulheres, se cuidem, se amem. Deixe um pouquinho de lado. Eu sei que a mulher tem essa obrigação de cuidar dos filhos, da família, e muitas vezes ela não se cuida, porque é muito triste quando você está numa fase assim que você precisa lutar muito. É uma doença que tortura, é uma doença que vai fazer você e sua família sofrer. Então façam os exames preventivos. Já ouviu falar em poluição sonora? É o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população e que pode causar muitos problemas. A exposição por longos períodos ao barulho excessivo pode desencadear problemas graves de saúde, como distúrbios do sono, doenças vasculares e até obesidade. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050, cerca de 25% da população mundial tenha algum grau de perda de audição. Otamir é vizinho de uma empresa que processa materiais recicláveis. Ele conta que há mais de um ano não consegue dormir direito. Por eu trabalhar à noite, né, e ter que dormir durante o dia, no fundo, como tem a reciclagem no fundo, eu não consigo. O técnico em refrigeração diz que procurou a Semadur para relatar o problema. Eu já tentei na Semadur, já tentei na prefeitura e nada resolve. Ele só fala que está em andamento. E eu preciso dormir. O gerente da empresa de recicláveis explica que receberam a visita da Semadur. A Semadur, ela veio aqui. Ela veio, verificou, é tanto que pediu algumas melhorias aqui dentro. A gente fez, mandamos os documentos para lá, né? E pela Semadur a gente tá pronto. Quanto à reclamação dele, por enquanto, para nós, ele não veio aqui. Não teve nenhuma participação dele aqui conversando sobre acordo, se estava com barulho ou se não está. O nosso horário de expediente são das 7h30 às 11h e de 1h às 5h30. No entanto, essas máquinas não trabalham direto, né? Tem hora que elas trabalham 1h30 às vezes trabalham até a parte da manhã. Então, quando tem um material, ela trabalha, quando ela fica desligada. A lei do sossego ou do silêncio, como ficou conhecida, define limites de horário e faixa de frequência de ruídos permitida. Aqui em Campo Grande, a lei complementar número 8 é ainda mais específica sobre o assunto. No artigo 88, a lei diz que é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma que contrariem os níveis máximos de intensidade. O convênio que a gente tem que atuar, nós fazemos da seguinte forma. Normalmente o setor reservado vai fazer as medições, grande parte dos problemas que a gente encontra é relacionado a veículos. A pessoa tem na verdade, uma aparelhagem de som enorme no veículo, encosta nos locais e perturba toda aquela vizinhança. Então não adianta chegar fardado, vai medir, baixou o som, não tem como você executar essas medições. Então o pessoal vai, faz todas aquelas medições conforme está prescrita a norma, e a gente subsidia e manda para o Ministério Público ou para a Polícia Judiciária para subsidiar as 3 instâncias. Primariamente, a gente subsidia a parte penal, que o Ministério Público pode oferecer denúncia até direta com isso, e a pessoa vai responder pelo crime de poluição, um crime ambiental que prevê uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. As pessoas pensam que aquele som daquele carro não vai dar, pode dar prisão em flagrante, inclusive, 1 a 4 anos de reclusão. Paralelamente, a gente efetua uma multa ambiental, que prevê a multa por poluição, a mesma poluição de você lançar um caminhão de óleo no rio, crime, infração de poluição. A multa vai de 5 mil a 50 milhões de reais. O aparelho utilizado para aferir os níveis de ruídos é este aqui. O policial vai se posicionar a 7 metros do local da emissão do som. De frente para o som, ele vai fazer essa aferição em 3 momentos distintos e 15 minutos de cada aferição. Posteriormente, ele vai para a direita e para a esquerda
a 7 metros também de distância, fazendo novas 3 aferições em tempos diferentes, a fim de que seja feita uma medição aritmética para, no final, verificar se houve ou não a poluição sonora naquele local. Para evitar problemas, o bom senso ainda segue sendo o melhor remédio. E caso a diplomacia não funcione, pode recorrer à polícia militar ambiental, pode recorrer ao Ministério Público, ao órgão ambiental, porque também é uma infração ambiental. Então ele tem todo mundo, como é um crime, como é uma infração, como é uma perturbação, como é uma infração civil também, a perturbação do sossego, o Código Civil também tem essa previsão também, pode se socorrer de toda a estrutura pública para que haja a providência e ela seja sanada. O Canto dos Dinossauros é o mais novo parque temático inaugurado em São Paulo. São diversas réplicas desses seres pré-históricos, incluindo um tiranossauro de 4,5 metros de altura. Com o intuito de levar os visitantes a uma intensa experiência imersiva, o parque foi montado em uma espécie de bosque, com efeitos sonoros que deixam a impressão de passar por uma floresta, mesmo estando em uma região movimentada da cidade. O passeio tem início em um espaço com mesas e brinquedos, onde são distribuídos capacetes de proteção, que servem para as crianças se sentirem em uma aventura. Depois de devidamente uniformizadas, os visitantes iniciam o passeio por uma trilha. A cada parada é possível ver, tocar e apreciar as réplicas de diferentes espécies de dinossauros em tamanho reduzido, além de conhecer características físicas, hábitos alimentares e outras curiosidades através do auxílio de monitores, que ao longo do trajeto e de brincadeiras acabam ensinando sobre a paleontologia e a importância da preservação ambiental. Apesar de toda a formosura pelo caminho, o local mais aguardado é a visita ao Tiranossauro Rex. Ele tem 4,5 metros de comprimento. O parque fica localizado em Osasco. Ele funciona de quarta a domingo, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela, 0 operadora 11 91 005 1060. A Copa do Mundo está chegando, faltam 35 dias. E hoje no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix traz detalhes de mais uma seleção classificada para o Mundial, o Japão. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção do Japão. Após ter sido vice-campeã da Copa da Ásia e também segunda colocada no Grupo B das eliminatórias asiáticas, a seleção japonesa carimbou seu passaporte para o Mundial com a vitória por 2-0 sobre a Austrália, em Sydney. O destaque da equipe é o meia Minamino, do Liverpool, mas muita atenção deve ser dada para o meia atacante Kubo, de 21 anos, do Real Madrid, que atualmente está emprestado ao Real Sociedad. O jovem tem muito potencial e, pela habilidade dele, ele é chamado pelo apelido de Messi japonês. Vamos aguardar na Copa, hein? Faltam 35 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Está chegando. E depois do intervalo, você vai conhecer algumas soluções de empresas para combater o desperdício de alimentos no Brasil. E ainda, você sabe quais as vantagens e a importância em colocar o CPF na nota fiscal? Em instantes, eu te conto. Não sai daí. Até já! Você sabe quanto um brasileiro gasta com um animal de estimação? Um estudo mostrou que, com cachorros, pode ser quase metade de um salário mínimo ou até mais, dependendo das particularidades de cada um. Para os tutores, eles são como filhos. O amor é incondicional e é recíproco. Isso é o que garante a Bárbara, mãe da Blair e da Aisha, como ela mesma se classifica. São meus amores, assim, elas entendem essa relação, sabe? Então é muito gostoso. Eu chamo elas de filha, elas vêm, elas são muito felizes.
Eu cuido com muito carinho. Hoje um cachorro, ele não é tratado como era antigamente. Mudou muito, foi humanizada essa questão. A empresária diz que os cuidados com as cachorrinhas são praticamente os mesmos que se tem com crianças. E os gastos também. Um levantamento sobre gastos com animais de estimação realizado pelo Instituto Pet Brasil mostra que o gasto mensal do brasileiro com um cachorro de pequeno porte, como a Blair, por exemplo, gira em torno de R$ 300. De médio porte, R$ 400. E de grande porte, passa dos R$ 500. Essa pesquisa leva em conta os gastos com veterinário, remédios, vacinação, banho e tosa, mas principalmente a alimentação. Essa média ela vem da indústria, a indústria que produz o alimento e comercializa, porque existe um preço que mais ou menos de sugestão que é praticado na ponta. Pega-se o preço de mercado também, que é praticado pelo varejo, né? E pelo Ministério da Economia, então eles fazem um blend e por ali tiram uma média para poder divulgar. Mas o resultado da pesquisa é só uma base, porque para a Bárbara, por exemplo, o gasto só com comida gira em torno de R$ 200 por mês com cada cachorrinha, ambas de pequeno porte, fora os custos com saúde e higiene. Dá mais ou menos uns R$ 12.000 por ano. 12 mil. É um custo, é filho mesmo, então só por isso você já vê. Mas o especialista alerta, seja cão ou gato, o fato é que ambos dão gasto. E por isso, antes de se tornar um tutor, é preciso ter responsabilidade financeira. Que as pessoas, ao adotar, ao comprar, sempre procurem saber quanto vai custar esse pet por mês, né? Então, pode ser um cão, pode ser um gato, pode ser um pássaro, seja lá o que for, mas que as pessoas falem com o amigo ou falem com quem está adquirindo. E a gente tem o portal nosso lá, que tem como finalidade esse tipo de orientação. Vale muito a pena, né? Vale demais, eu não consigo imaginar sem elas já. É uma companhia, é uma parceria, é muito amor, sabe? É carinho, é tudo de bom. Ainda neste mundo animal, quem tem algum sabe que ele é companheiro para todos os momentos, mas que também pode ajudar pessoas que enfrentam transtornos psicológicos a lidar com o problema. O Brasil tem 139 milhões de pets. É o terceiro país do mundo com o maior número de animais domésticos. O IBGE e um levantamento feito pelo Instituto Pet mostra que o país fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas como o censo é de 3 anos atrás, o número aumentou. Para exemplificar como os animais podem ajudar na reabilitação de pessoas com transtornos, o Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais, no Paraná, funciona como um centro de tratamento psicológico que utiliza cães e gatos como modelo coordenado por uma terapeuta comportamental. O primeiro contato do paciente com o pet é quando a pessoa escolhe entre os animais do centro o que mais se identifica para, a partir daí, começar o processo terapêutico. Os animais têm a capacidade de fazer com que as pessoas que sofrem de doenças emocionais reduzam os pensamentos negativos, pois sua presença consegue amenizar todos os sintomas de estresse, angústia, tristeza e solidão. Os estudos mostram que eles podem causar a redução de crises de pânico e ideias suicidas, por exemplo, através da distração. Se ter um bichinho do lado nos momentos alegres do dia a dia já é bom, quando ele atua como um facilitador na cura de doenças emocionais é melhor ainda. São os chamados animais de assistência emocional, considerado também como um cão de serviço, que são avaliados por um adestrador comportamental em testes de comando de obediência. Uma lei em vigor no Rio de Janeiro permite que os pets acompanhem as pessoas em locais públicos ou privados de uso coletivo, como os transportes, se tiverem um laudo psicológico ou psiquiátrico para provar que eles estão ajudando alguém. O cadastro de pessoa física não é apenas um registro. Ao comprar algum produto e fazer o pagamento pedindo o CPF na nota, ele ganha outra atribuição e também oferece vantagens que talvez você não conheça. Independentemente do estabelecimento, é comum ouvir do caixa: CPF na nota. Uma medida que foi elaborada pelos governos estaduais com o objetivo de controlar os impostos sobre o ICMS.
mas que só acontece se o dado for colocado. Isso porque o lojista é obrigado a pagar o imposto por gerar a nota. Na prática, você ajuda o Estado a evitar a sonegação de impostos e dificulta a circulação de notas falsas por locais mal intencionados que podem não emitir o documento e, consequentemente, não pagar o imposto devido. Além disso, colocar o seu CPF na nota tem suas vantagens, mas elas mudam de estado para estado. Por exemplo, alguns trabalham com programas de pontos, que podem ser acumulados e posteriormente resgatados e utilizados para recarga de celular, ingressos de shows e, em alguns casos, até mesmo saque em dinheiro. Também tem sorteios que podem ultrapassar R$1 milhão, descontos de IPVA ou no IPTU, e também a possibilidade de usar o saldo acumulado para ajudar diversas ONGs e instituições sociais. Interessante, não é? Agora que você sabe da importância e das vantagens de pedir CPF na nota, é só verificar quais delas são oferecidas pelo seu estado e não deixar de pedir. No Brasil, enquanto 33 milhões de pessoas passam fome, 27 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados todos os anos, o que coloca o país entre os 10 que mais desperdiçam comida no mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Para mudar esse cenário, muitas propostas estão sendo colocadas em prática. As perdas de alimentos não acontecem somente quando chegam nas residências e jogados no lixo, mas desde o processo da colheita, como também no transporte e no armazenamento, mesmo antes de chegar ao destino final. Isso significa que é preciso um trabalho conjunto de toda a cadeia de produção contra o desperdício. Em alguns casos, a falta de investimento é o principal fator. Por isso, as Food Tech, empresas que aproveitam tecnologias para transformar a indústria agroalimentar num setor mais moderno, sustentável e eficiente, têm pensado em soluções para cada etapa do processo, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma técnica para preservar produtos em embalagens de plástico ou vidro sem refrigeração, que combina temperatura e pressão, reduzindo a ação das bactérias e outros micro-organismos, mas mantém as características originais do produto por tempo prolongado, sem conservantes. Outro exemplo é transformar e doar produtos que seriam descartados em refeições e até mesmo aqueles considerados imperfeitos esteticamente ou próximos à validade, colocados à venda por um valor bem menor. Mas não são só as Food Tech que têm encarado o desafio de reduzir o desperdício de alimentos. Essa batalha também chegou à indústria de linha branca. Existem fabricantes de eletrodomésticos que criaram geladeiras que preservam os alimentos por mais tempo, sendo possível armazenar carnes por até 7 dias, sem congelar, através de uma tecnologia chamada AutoSense, que controla a temperatura automaticamente com inteligência artificial. A geladeira reconhece as rotinas do consumidor, identificando os momentos de maior uso e de abertura de portas da geladeira, fazendo com que ela fique mais fria. E falando em transplante, o Hospital Universitário La Paz, em Madrid, realizou o primeiro de intestino do mundo a partir de um doador morto. Uma bebê de 13 meses sofria de insuficiência intestinal diagnosticada no primeiro mês de vida. Ela já recebeu alta e está saudável. A menina passou por um transplante de intestino multivisceral a partir de uma doação pediátrica controlada de assistolia. A inovação médica é resultado de 3 anos de experiências e investigações científicas. A doação em assistolia consiste em doar órgãos e tecidos de uma pessoa atestada morta após a ausência de batimentos cardíacos e respiração espontânea. Segundo as autoridades de saúde espanholas, a técnica possibilita o uso de órgãos sólidos que de outra forma seriam perdidos. O intestino de uma pessoa morta nunca havia sido utilizado, por ser considerado inválido, dadas as características especiais do órgão. E essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode acompanhar outras informações durante a nossa programação. Se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Um excelente domingo para você. Tchau!